Aqui em São Paulo vocês são bem eruditos, portanto, cultos como esse que estamos prestando esta noite são chamados de litania, é um nome chique. Nós que vimos da roça, lá de Goiás, geralmente a gente chama isso de culto cantado, que é o jeito que nós entendemos, que vemos. Nada mais é do que um culto que prossegue, que segue, que acompanha exatamente os cânticos. Por isso é um culto revestido de músicas. Nossa intenção é, de fato, fazer hoje uma celebração desse Natal. E, por isso, nós estamos aqui envolvidos nesse chamado culto cantado. Nele, em geral, a mensagem ela não acontece em um período único durante o culto, mas ela acontece durante os cânticos e durante as músicas. Por isso, eu chamo a atenção de vocês, porque eu gostaria de já introduzir o nosso assunto, embora ele tenha sido introduzido hoje pela manhã, para quem esteve conosco no nosso Café com Bíblia, mas a nossa conclusão vem hoje, e eu gostaria de, pelo menos, reintroduzir e recapitular um pouco para aqueles que, eventualmente, ou por algum impedimento, não puderam estar conosco pela manhã. O nosso texto é João, capítulo 1, verso 14, que nós conhecemos de memória, e podemos recitar de memória, todos juntos, inclusive, porque ele diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Na realidade, esse texto me veio à mente, como já expliquei hoje cedo, por alguns motivos. Um deles é porque, em geral, eu não sou muito afeto a datas, eu tenho dificuldade, tá certo? Falei brincando hoje cedo, eu lembro de outras datas, não é só o aniversário de casamento, por questão de sobrevivência, né? Mas existem outras razões e outras datas que me lembro, mas, de fato, me passa meio que despercebido. E, em geral, recebo sempre algumas cobranças nesse sentido, boas cobranças. Entre elas, as pessoas me perguntam: mas, pastor, você não vai fazer uma mensagem de Natal? E, geralmente, eu respondo: eu já fiz, você não viu? Não percebeu? Porque é basicamente esse o questionamento que, de alguma maneira, eu faço. É que a nossa perspectiva do Natal, a nossa maneira de ver o Natal, a nossa maneira, de fato, de entender o Natal, tem feito como se os nossos olhos enxergassem apenas uma história sendo contada, e história com E, não uma história que possui um conteúdo e que, de alguma forma, está presente em boa parte das mensagens, se não em todas elas, que nós pregamos. Tá? Da minha perspectiva, e eu concordo perfeitamente que o reverendo Igor segue exatamente na mesma linha, é impossível pregar biblicamente sem que isso, de alguma forma, esteja relacionado ao que nós chamamos de Natal. O problema não está com a mensagem, o problema está a visão, muitas vezes, restrita, diminuta, acerca daquilo que o Natal, de fato, significa, daquilo que ele traz como implicações sobre nós. Como o texto que lemos, João sofre essa mesma incompreensão. Não me compreender não faz diferença nenhuma na sua vida, mas não compreender João, aí sim, faz uma enorme diferença, nós precisamos compreendê-lo. E João passa por essa incompreensão. Não são poucos os teólogos, estudiosos, que ao lerem o Evangelho de João, dizem que João não narra aqui o nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus não tem, digamos assim, um interesse muito grande para o evangelista João, o que é uma injustiça com João. Injustiça com o seu propósito, injustiça, inclusive, com o evangelho que ele escreveu, e, particularmente, injustiça com o próprio prólogo, uma incompreensão dele. Só repetindo aqui um argumento que é importante, vejam bem, Mateus e Lucas narram o nascimento de Jesus a partir de um olhar teológico, a partir de uma perspectiva, de uma base, de um pressuposto teológico. Marcos e João não narram o nascimento de Jesus, mas quando eles introduzem os evangelhos, eles trazem consigo exatamente o pressuposto do fato ocorrido, que é exatamente o nascimento de Jesus, que está presente aqui. Que outro sentido você daria a essa primeira frase que lemos? E o Verbo se fez carne. Isso é Natal. E seu filho, na verdade,
sendo encarnado ou se encarnando. Isso, na verdade, Maria estando grávida aqui por operação do Espírito Santo, é como, na verdade, ele se tornou carne. Portanto, quando diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é uma mensagem totalmente natalina, por isso uma injustiça com João. Sim, ele entende, e ele compreende esse nascimento, e ele anuncia esse nascimento a partir exatamente desse prólogo, digamos, que temos aqui. Ok? A partir desse prólogo que nós trazemos aqui. Então, basicamente, esse texto nos leva a compreender que, na realidade, João está partindo desse princípio e fazendo algumas afirmações. Afirmações que também precisam ser compreendidas. Se você observar bem no texto que você tem em mãos, ou no texto que lemos em João 1,14, você perceberá que, na realidade, João faz 6 afirmações que estão colocadas em pares, em 3 pares. Ele diz, o Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne, e logo depois ele diz, e habitou entre nós. É uma expressão, ou pelo menos claramente aqui, uma frase que está colocada, 2 frases que estão colocadas aqui, claro, nessa chamada condição. Obrigado, Richard. Nessa mesma condição, mais uma primeira afirmação. A segunda afirmação de João, que a nossa tradução inverte, é que vimos a sua glória como do unigênito do Pai. São outras 2 frases colocadas em pares, e que são essenciais, como já vimos hoje pela manhã, para compreendermos exatamente a profundidade daquilo que ele descreve. E, finalmente, ele faz essa outra expressão que conhecemos aqui, ou que nós lemos, cheio de graça e verdade. É basicamente o que eu gostaria de pensar com vocês hoje à noite. Afinal de contas, cheio de graça e verdade significa o quê no pensamento de João, à luz daquilo que nós costumamos chamar de Natal. Natal que pede para nós, cristãos, o sentido. Nós acusamos muito Papai Noel, de ser o causador desse dano. Acusamos muito a comercialização do Natal, mas sejamos responsáveis e assumamos a nossa culpa em todo esse processo. Qual foi a última vez que você celebrou o Natal e ponderou com a sua família o que isso de fato significa? Além das festas, além dos presentes, além dos amigos secretos. Eu sei, é importante, você sempre ganha presente valioso no amigo secreto, né? Além de tudo isso, o que significa o Verbo ter se encarnado? Nós temos visto a glória dele e ele estar habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. E é isso que eu quero convidá-lo a pensar conosco nesta noite. Mas junto com as mensagens de Natal que vão repetir tudo isso que veremos. E começaremos aqui, ouvindo o nosso coral.
Esta noite nós temos várias pessoas nos visitando e várias delas, inclusive, partilhando conosco, com o nosso coral, a quem agradecemos profundamente a cooperação, a presença e o partilhar desse tempo conosco aqui. E também nos visitando pela primeira vez está a Isabela e o Samuel. Eu quero constrangê-los um pouquinho, pedindo para que vocês fiquem em pé, para que as pessoas possam identificá-los, estão ali, e nós possamos, sim, depois cumprimentá-los devidamente, ok? Sejam muito bem-vindas, Deus os abençoe, é um prazer tê-los aqui. Podem se assentar. E também estão nos visitando hoje o Sr. Onésimo e a Dona Ruth. A Ruth e Sr. Onésimo são bem conhecidos meus, né? Dona Ruth, nós nos encontrávamos muito lá na igreja da Vila Ema há algum tempo.
E seu Onésimo e Dona Ruth são os pais do Edson Becker. E hoje, exatamente hoje, eles completam 63 anos de casamento. Que maravilha, né? Então, nossos aqui efusivos, digamos, votos, né, de que cheguem muito além disso, pela graça de Deus. E quero aproveitar a oportunidade de também convidar as crianças para que elas possam ouvir a mensagem de acordo exatamente com o entendimento delas. Quero convidar o reverendo Igor que vem à frente, que ore com as crianças, por favor. E, ao mesmo tempo, peço a ele que interceda pelos nossos irmãos que carecem de bastante... recebemos mais uma visita pela primeira vez. A Alice está ali no colo do Edil. É visita pela primeira vez. Alegria ter essa criança conosco. Sejam bem-vindos. O reverendo Igor vai orar pelas crianças. Peço que providencie, por favor, um microfone para o reverendo Igor, se puderem. E juntamente com isso, agradecer a Deus pelo casamento e vida dos nossos irmãos Onésimo e Ruth, e também interceder pelos nossos irmãos que carecem de ajuda, auxílio também. Vamos orar neste momento. Vamos. Grande Deus, nós exaltamos e bendizemos o Seu nome. Muito felizes porque o Senhor manifestou a Sua providência para nos tirar, para deixarmos de sermos trevas e sermos luz. E nós, com o coração muito alegres, queremos lembrar de tudo isso. Agradecemos a Deus pela Sua graça manifesta também no matrimônio de nossos irmãos durante todo esse tempo. Somos muito felizes, isso é sinal do Seu amor, da Sua graça, da Sua presença. E nós, como igreja, exaltamos e bendizemos o Seu nome. Intercedemos, ó Deus, pelos nossos irmãos enfermos também. Ser com eles como o Senhor sempre esteve, que o Seu amor e o Seu cuidado se faça destacado. E assim, ó Deus, nos dê a graça de exultar pela manifestação da Sua bondade e vontade sobre a vida deles. Agora, Deus, continue nos abençoar, também agora com as crianças, que essas recebam do Senhor e aprendam de Ti. E nos dê, ó Deus, a graça de vê-las crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Suplicamos assim no nome de Jesus. Amém. Quero convidá-lo a ler mais uma vez o texto agora de João, capítulo 1. Eu gostaria que você lesse, por favor, leia comigo, se possível, o verso 17 desse capítulo 1, por favor. Se você puder ler, leiamos juntos. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, Ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. E logo depois João diz, ou cita aqui, ou faz essa referência a Moisés, a lei. Graça e verdade são expressões comuns no Evangelho de João e muito repetidas. Acontecem no capítulo 1, como vimos aqui, no capítulo 4 ele vai citar, capítulo 8 várias vezes, capítulo 14, capítulo 17, capítulo 18. Há uma ênfase, uma frequência em qual João usa essas expressões verdade e graça, principalmente reunidas as duas. Mas a importância desse texto não está exatamente na frequência, e talvez o risco esteja aí. Como falei hoje pela manhã, nós temos a tendência de nos acostumarmos com os textos bíblicos e perdemos de vista exatamente aquilo que, de fato, se pretende anunciar ou se pretende revelar, ou Deus pretende e nos revela, de fato, por meio desses textos e dessas passagens. Se tornam meio que, digamos assim, paisagem comum, aquelas que nós nos acostumamos a ver todos os dias, e porque vemos todos os dias, já não reparamos de fato nelas. Por isso, ler no texto e dizer que, na verdade, Jesus habitou entre nós cheio de graça e verdade, se perde, digamos assim, na nossa
no nosso cotidiano, na nossa maneira comum de ler a própria Escritura. Mas gostaria que vocês pudessem observar, porque o verso 17 nos revela um pouco mais dessa perspectiva, ou principalmente dessa intenção de Deus e de João aqui nesta passagem. A palavra graça e verdade, elas são traduções para o grego em que João escreveu, exatamente de dois termos do Velho Testamento ou do Antigo Testamento muito comuns, que é hesed, do hebraico, e emet. E para aqueles que são um pouco mais afetos, sabem que hesed geralmente é traduzido como misericórdia, como bondade, como amor, como compaixão às vezes, mas é basicamente a palavra que descreve a aliança de Deus conosco, o amor de Deus para conosco. É um dos elementos essenciais que compõem exatamente essa aliança. E emet é uma outra palavra comum também, exatamente dentro dessa aliança, nesse pacto. Aqui traduzido como verdade, mas que no Antigo Testamento, além do termo verdade, é muitas vezes traduzido como fidelidade. Se você puder, o texto do Salmo 25 nos ajuda a compreender essa passagem. No capítulo 25 do Salmo, no seu verso de número 10, verso de número 10, Davi escreve assim, diz ele: todas as veredas do Senhor são misericórdia, hesed, ou graça, se preferirem, e todas as tuas bondades, são misericórdia, diz o verso 10, e emet, e verdade, ou fidelidade, se preferirem, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Em outras palavras, a referência de João aqui é a aliança, o pacto que Deus celebrou com o seu povo. João está dizendo claramente que Jesus é exatamente aquele que habita entre nós e traz exatamente para as nossas vidas os elementos fundamentais da aliança. E, neste caso, a forma como Deus se relaciona com o seu povo. A maneira como Deus, dentro desse pacto, nos trata com misericórdia, com amor, com compaixão, com bondade, ou com esse hesed, ou com graça, como diz o Novo Testamento, e a fidelidade dele, a maneira como, na verdade, Deus é firme e fiel em todas as suas promessas e em todos os seus, todos os seus testemunhos. Ele é fiel e nada foge ao seu, de fato, ao seu domínio, ao seu controle e ao cumprimento que ele estabelece de todos esses atos. Ou seja, é exatamente um olhar para a aliança. É por isso que ele diz que a lei vem por meio de Moisés, mas a graça e a verdade, ela nos vem por meio de Cristo Jesus. Entendam, o que João está dizendo é que não existe outra maneira de nos relacionarmos com Deus a não ser por meio do pacto da aliança, no qual Jesus é o mediador. Jesus é exatamente o mediador dessa nova aliança. É por meio dele que nos relacionamos com Deus. É por meio dele que encontramos misericórdia, bondade, amor, graça, a palavra que você queira escolher. É por meio dele que nós encontramos essa fidelidade dele. É por meio de Jesus, o nosso único mediador. Não por meio da lei, como foi o caso de Moisés, que não tinha o propósito de ser mediador entre nós e Deus. A lei veio exatamente demonstrar a necessidade que temos de alguém para mediar-nos, uma vez que não somos capazes de cumpri-la. Deixe-me explicar isso melhor. Imagine que alguém queira se relacionar com Deus baseado na lei. Portanto, ele precisa cumprir todos os mandamentos dessa lei. Como Tiago escreve na sua carta, dizendo que quem quebra um dos mandamentos, ele na verdade quebrou toda a tábua, ele quebrou todos os mandamentos. Ou seja, só existe uma forma de se relacionar com Deus mediante a lei, mediado pela lei. Se você cumprir cabalmente, perfeitamente, todos os mandamentos contidos nessa lei. Aí você pode se aproximar de Deus. Do contrário, essa aproximação significa claramente juízo.
Essa aproximação significa uma expectativa de destruição, como diz o autor de Hebreus, um fogo consumidor que as pessoas gostam de imaginar como uma espécie de avivamento, mas ali o autor de Hebreus está dizendo que vai consumir, que vai destruir aqueles que se aproximam de Deus e que não se aproximam dele por meio do pacto, mas por meio das suas obras, por meio dos seus atos, por meio exatamente dos seus próprios esforços, por meio da lei, seja ela qual for, mas por meio da minha própria capacidade de me conduzir, digamos assim, e de agradar a Deus pelos meus atos. Imagine, e faça uma contabilidade. Se tem dificuldade, fale com alguns dos nossos irmãos contadores, aqui na igreja tem muitos, mas imagine que você vá, na verdade, se aproximar de Deus baseado em suas obras. Pense comigo, você faz mais mal ou mais bem? Você consegue pesar isso na balança? A realidade é que você e eu cometemos muito mais faltas e pecados do que atos de bondade e de justiça. Nosso caminho é reto por causa dele, porque se depender de nós, é uma estrada sinuosa, que nem nós sabemos onde vai dar. Se for para pensar assim, qual de nós pode se aproximar de Deus por meio da lei? E para complicar um pouco mais a nossa situação, não existe um ato que nós cometamos, que nós, na verdade, exerçamos, que não venha contaminado pelo pecado. Até o ato mais bondoso, mais caridoso, mais amoroso, mais compassivo, aquele ato, na verdade, que nós consideramos puro, ele não é puro, porque nele está contido o pecado, nele está contido exatamente esse interesse que possuímos. Quem descreve isso com muita propriedade e mostra a profundidade do pecado em nosso coração é um autor conhecido de todos nós, C.S. Lewis, que muitos gostam de ler, eu também, e que escreveu um pequeno livro conhecido como As Cartas do Inferno, ou As Cartas do Coisa Ruim, depende aqui da tradução e de quem publicou, já foi publicado várias vezes por várias editoras. E nesse livro ele descreve a relação, a comunicação por cartas existente entre um demônio que instrui o pequeno, um demônio aprendiz em como tentar o seu cliente. Seu cliente somos nós, os humanos. Em uma das cartas, é singular a maneira como ele demonstra o quanto nosso coração é, de fato, falacioso, enganoso. Nessa carta, ele escreve dizendo que, digamos assim, o mestre ensina o demônio aprendiz que ele está preocupado exatamente pelo fato de que esse rapaz, esse jovem, o cliente, está muito humilde, ajudando muito a mãe, servindo a mãe, muito agradecido. E essa humildade toda é um perigo, porque isso é uma arma muito grande do inimigo. O inimigo, nesse caso, é Deus. Lembre-se, quem está falando é o demônio. E ele dizia: o que você deve fazer em casos assim? É simples. A próxima vez que ele cometer um ato de humildade, faça-o sentir orgulho de sua humildade. É assim o nosso coração. Os nossos atos de maior pureza vêm acompanhados de pecado. E não é poucas vezes em que você age com a maior sinceridade e logo depois se orgulha do sentimento e da pureza que teve, contaminando aquilo que você fez. Não é possível nos aproximar de Deus por meio das nossas obras. Não é possível aproximar-nos de Deus por meio das nossas ações. Não é possível aproximar de Deus por meio da lei, porque nós quebramos esses mandamentos cotidianamente. É por isso que o anúncio de João é: a lei veio por meio de Moisés, mas não é ela a nossa mediadora. O nosso mediador dessa aliança é Jesus. Deus nos recebe em sua presença por causa do pacto, da aliança. E essa aliança ela está baseada na mediação de Cristo Jesus. É por causa dele que estamos aqui. É por causa dele que podemos cantar e celebrar, digamos assim, este culto. É somente por meio dele que o que fazemos esta noite é aceitável diante dos olhos de Deus. Não a nossa bondade, não os nossos atos, não o nosso discernimento, nossa sabedoria, nem muito menos a nossa teologia. O que nos torna aceitáveis diante de Deus é exatamente o Filho, que é o mediador
através de quem nós nos relacionamos com o Pai. Aqui, talvez uma pausa para pensar um pouquinho nessa mensagem de Natal que esquecemos. Nós falamos muito de paz no Natal. Há meio que um espírito natalino e as pessoas ficam todas gentis para em janeiro passarem a ser grossas e mal educadas de novo. Mas dezembro há uma pausa, né? Talvez a gente precisasse de 12 dezembros no ano, quem sabe isso melhoraria um pouquinho. Mas dezembro é aquela gentileza na rua, e todo mundo deseja paz, todo mundo diz Feliz Natal, todos querem um próspero ano novo. A minha pergunta é simples: como encontrar paz, felicidade, graça, fidelidade sem Jesus? É por isso que nós precisamos repensar nosso Natal. Sem Ele não há paz, não há graça, não há fidelidade, não há, na verdade, bondade, não há nem mesmo prosperidade, se é isso que desejamos. Não aquela que nos abençoa. É possível encontrar prosperidade sem Ele, mas com certeza não é bênção que você vai colher. Precisamos rever, porque ou eu muito me engano, ou a nossa mensagem de Natal, como foi dito hoje cedo, está adocicada, né? Está diluída. Nós não pensamos nisso quando celebramos o nosso Natal. Nós não consideramos a verdade de que só podemos, de fato, ter expectativas futuras e só podemos, de fato, nos dirigir a Deus, nosso Pai, porque existe um mediador que se encarnou e que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, ou seja, sendo mediador dessa nova aliança com Deus. Eu espero nós nos lembremos dela. Vamos ouvir o coral mais uma vez.
Os natais são sempre marcados por muita música, por muitas músicas que, ao ouvirmos, já associamos. Eu acho que isso ajuda naquele espírito natalino. Você vai à loja e provavelmente você ouve alguma música de harpa, né? É só quando ouvimos harpa nessa época, ou então alguns cânticos que já são tradicionais, né? E que, na verdade, anunciam esse Natal. Isso é uma boa tradição, uma tradição que deve ser preservada. Por isso é que cantamos, exatamente para podermos, de alguma forma, manter essa tradição acesa entre nós, para aprendermos e continuarmos, digamos assim, a multiplicar essa tradição nas próximas gerações. Do contrário, essas músicas desaparecem. Hoje cedo foi feito um comentário muito apropriado pelo Luiz, de que as pessoas hoje preferem ouvir Simone cantando aquela música de Natal que ela gravou. Detalhe, que as pessoas não percebem. A música que Simone gravou é uma versão de uma música de John Lennon. E uma das músicas dele mais conhecidas, que depois você pode procurar a letra, chamada Imagine, onde ele convida os seus ouvintes a imaginarem um mundo, uma sociedade completamente diferente desta. Inclusive, o que ele convida as pessoas a fazerem é imaginar uma sociedade sem religião, sem Deus, sem Cristo. E tomam essa música, que é uma ofensa ao Filho, e colocam uma letra natalina. E as pessoas ouvem e cantam como se isso fosse a mensagem do Natal. Não. A mensagem do Natal vem de fato de músicas que respeitam, que reverenciam, que amam aquele a quem anunciamos. Nosso irmão Edson Becker preparou aqui uma espécie de medley, uma espécie de passagem por vários hinos tradicionais, para que cantemos juntos. Ou seja, não vamos cantar um hino, 2 hinos, mas vamos cantar algumas estrofes de alguns hinos que vão estar projetados aqui. E quero convidá-lo, sob a regência do Edson, a se colocar de pé e cantarmos juntos esses hinos. Assentado mesmo? Tá, ele disse que é sentado mesmo, por favor. Não se preocupem, é porque a letra é longa e ele está com medo de vocês se cansarem. Então vamos cantar assentados mesmo essas músicas que foram preparadas para essa finalidade. Primeira vez que eu faço isso. Então eu peguei um livro de canções tradicionais de Natal, nós estamos cantando hoje, fiz um apanhado e até então era eu que ia tocar. Então eu preparei de forma que eu conseguisse tocar, né? E na hora de transpor do cântico, algumas não tinham, né? Mas Deus nos enviou o hábito hoje. Então, a primeira vez que nós vamos fazer isso, já tem mais ou menos uma preparada que eu ouvi americana, que nós temos muitos hinos iguais, para o ano que vem a gente vai fazer mais uma vez. Mas vamos ver se sai, vocês vão acompanhar a letra na posição e as estrofes vão estar lá, não são todas que nós vamos cantar. Não são cantar 2, tem que cantar 1, mas vocês vão ver lá. Ok? Nós vamos começar com alguém que é.
Amém. Meus irmãos, como eu disse, às vezes nós passamos despercebidos dos textos que a Escritura nos revela com tanto cuidado. Se você se lembra do texto que estamos pensando esta noite, João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A palavra cheio é importante, porque ela define exatamente a plenitude da graça e a plenitude da fidelidade se encontram em Jesus. Fora dele não há graça e fora dele não há fidelidade. Em parte, nossa dificuldade é até entender a necessidade que temos da graça e da fidelidade, para compreender que nele encontramos plenamente, absolutamente, toda a graça que possa existir e toda a fidelidade que se possa imaginar. É basicamente a nossa incapacidade de compreender a graça. A graça não é, na verdade, digamos, um elemento a mais num conjunto de benefícios que Deus dá ao homem. A graça não é simplesmente um resultado da nossa maneira de receber, digamos, as coisas e, quem sabe, numa expressão muito comum, dizermos graças a Deus, sem meditar muito bem ou sem pensar muito bem no que essa graça significa. A graça é tudo que nós precisamos. Tudo. Absolutamente tudo. Não precisamos de nada além da graça. Alguns irmãos aqui conhecem parte da minha história, que não é mais triste nem mais feliz do que a história de ninguém, não é um drama maior, é apenas mais um na vida humana. Quando as minhas filhas mais velhas nasceram, 5 dias depois, a mãe delas faleceu. Faleceu exatamente em decorrência daquele parto, numa esteatose hepática. Sem muita explicação, o fígado parou de funcionar e então foram 5 dias de drama, de completa, contínua oração. Não vou descrever a vocês os detalhes desse momento que vocês imaginam, porque vários de vocês já passaram por situações semelhantes e sabem o que é transitar nesse caminho, nesse vale, enquanto você convive com 2 crianças recém-nascidas, as quais você não sabe muito bem como vai agir e como vai atuar. O que era para ser um momento, talvez, um dos momentos mais felizes dentro de um casamento, se transforma exatamente num momento de terror. Mas eu me lembro que isso aconteceu no mês de janeiro. As minhas filhas nasceram no dia 20, a minha esposa faleceu no dia 25. E logo depois, retornaram às aulas do seminário. E claro, eu quis voltar logo para essas aulas. Coração ainda ferido, buscando explicações onde não existem, buscando entender o que é ininteligível, pelo menos para nós seres humanos, buscando saber um mistério que está oculto na vontade de Deus. E foi assim, assistindo uma aula de teologia sistemática, em que o professor, em meio às explicações, cita o Salmo 63, verso 3. E então, meu coração definitivamente se acalmou, porque o Salmo diz: a tua graça é melhor do que a vida. Nada substitui a graça, nem a vida, nada. Eu e você não precisamos de saúde, a não ser que ela venha com a graça. Eu e você não precisamos de prosperidade, de riqueza, a não ser que a graça a provoque, a conceda. Eu e você não precisamos de uma longa vida, de uma longevidade. Não precisamos de tudo aquilo que pedimos em sua grande quantidade e imensidão. Não precisamos, de alguma maneira, alcançar
grande sucesso e êxito, não precisamos ser reconhecidos, não precisamos ter nossos nomes gravados, não precisamos de uma biografia. Todos podem nos esquecer, desde que a graça não nos esqueça. O que eu e você precisamos? Graça. O maior bem que a vida humana possa ter. E a graça está em sua plenitude em Jesus. Sem Ele, não há graça. Mas não se esqueça que diz que Ele também está pleno de todas as, digamos, de toda a verdade, de toda a firmeza, de toda a fidelidade. E nós somos engraçados, se me permite. E aqui é uma autocrítica, tá bom? Eu já falei isso para mim mesmo na frente do espelho, mas vou repetir aqui diante de vocês, numa confissão das minhas próprias incoerências. Nós não compramos um eletrodoméstico sem garantia. Em minha casa eu sou conhecido por guardar as garantias dos aparelhos. Está lá na gaveta, tudo guardado, com data, de tudo, certo? Comprou, paguei um serviço, a garantia está lá. Esses dias foi feito um serviço em casa, deram um recibo que nem a nota fiscal, esses recibinhos e disse, olha, tem garantia de 90 dias, está lá guardado. Porque nós precisamos de garantias para nos sentir seguros. Perceba, a não ser que você não tenha recurso, todos nós fazemos seguro de tudo. Seguro do carro, seguro de vida, seguro saúde, e agora até seguro do celular, porque tem celular mais caro do que carro, então tem que fazer mesmo. Mas nos esquecemos da única garantia que podemos ter nessa vida: a fidelidade de Deus. Um Deus que cumpre cabalmente todas as suas promessas, cuja palavra não falha. O que Ele diz irá de fato acontecer. O que Ele prometeu, Ele irá cumprir. E nada, absolutamente nada, nem circunstâncias, nem situações podem mudar essas promessas. É por isso que nós dizemos que o amor de Deus é incondicional, porque não está submetido a condições, porque faz parte exatamente dessa aliança, dessa fidelidade que existe em Deus. É essa fidelidade que está plena e completamente cheia em Jesus. Foi assim que Ele veio habitar entre nós, nos concedendo graça e nos concedendo fidelidade, nos trazendo segurança que todos nós buscamos ansiosamente e que só encontramos nele. Pare para pensar, reflita, que segurança você tem? O que o seu seguro de saúde pode te dar? Saúde? Como diz um estudioso que li quando estudava essa matéria, ele diz que nosso seguro não é seguro-saúde. O nosso seguro é seguro-doença, que só usa porque você precisa dele quando está doente. Não te garante saúde. Nenhum investimento te garante riqueza. Nada pode garantir absolutamente a segurança da sua vida, a não ser aquele verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e é o mediador dessa aliança, e traz sobre nós, como vimos hoje à noite, glória, graça e verdade. Não há glória sem Ele. Não veremos a glória de Deus, a não ser que seja por meio dEle. Não há graça nesta vida, e não há fidelidade, a não ser que seja em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem de Natal. Não festas, não presentes, nem mesmo aquela ceia maravilhosa que eu espero que vocês tenham, e eu também. Não convívio familiar. O que nós de fato precisamos, encontramos em Jesus. A glória, a graça e a verdade que nos vem por meio dele. Quem dera eu e você compreendêssemos essa mensagem, que vem por meio de músicas, vem por meio da Escritura, vem por meio da sua palavra,
e que muitas vezes nos passa despercebido. Quero convidá-la mais uma vez a ouvir o nosso coral e mais uma vez pensar nessa mensagem a partir daquilo que na verdade ouviremos.
Consegui chegar aqui, tá bom. Meus irmãos, nós queremos, ou eu gostaria particularmente, de concluir tudo isso que vimos com as nossas, digamos, últimas palavras. E a minha última palavra a você é um desafio. A mensagem de Natal não é uma mensagem para ser ouvida, mas uma mensagem para ser anunciada. O verso 15, que segue a sequência do 14 de João, diz que João Batista testemunhou dele. João Batista anunciou. E mensagem de Natal não é a mensagem que você quer ouvir, é a mensagem que você vai anunciar, que você vai testemunhar, que você vai declarar. Existe uma maneira muito simples pela qual você anuncia essa mensagem. Não é apenas falando, o que é muito importante, ou mesmo que você distribua folhetos ou coisas desse sentido, mas é exatamente quando você se torna uma testemunha dessa graça e dessa verdade, dessa fidelidade. Quando eu e você nos tornamos assim, é simples pensar nisso. Você anunciará exatamente esse Natal na medida em que você não apenas desejar Feliz Natal, mas na medida em que você tratar as pessoas que te cercam com a mesma graça que Jesus te tratou, manifestando em sua vida a graça dele. Isso é essencial e simples. Você ouviu isso diversas vezes. Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Jesus disse que nós devemos perdoar uns aos outros como ele nos perdoou. Jesus ensinou que nós devemos servir uns aos outros da maneira como ele nos serviu. É simples. Nós devemos agir para com os outros da maneira como ele agiu para conosco. E graça é a palavra que define a relação de Deus conosco. Você vai para casa celebrar o Natal, provavelmente ficar irritado com os seus familiares, né? Ceia sem irritação não é ceia de Natal, concorda? Todo mundo tem, todo mundo passa por esse problema. Toda casa tem um cunhado, então não tem jeito. Ou sogra, ou qualquer outro tipo de parente, mas todos nós vamos ter aquele momento de irritação que é natural, faz parte da vida humana. Mas veja bem, esse é o ponto essencial. Que a graça de Cristo Jesus seja conhecida de todos por meio de você. Que você seja testemunha dessa graça. Que em você as pessoas vejam a graça dele. Você pode fazer isso sendo fiel, e fiel especialmente a Deus, além de ser fiel às pessoas, mas fiel à fidelidade da aliança. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, a pressão, os desejos, os anseios, as nossas obsessões, as nossas angústias, nada disso justifica a nossa infidelidade. O que podemos e devemos fazer é ser fiéis e, por meio de nossa fidelidade, manifestar exatamente essa chamada mensagem de Natal. E quem sabe, se eu e você, desafiados, colocarmos no nosso coração o desejo de agir assim, não no dia 24 para o dia 25, mas hoje, quem sabe, a glória de Deus se manifeste em nós. A glória do Filho unigênito seja vista em nós, que é um dos ensinos de João. Que as pessoas, quando nos virem, glorifiquem aquele que se encarnou. E então assim, nós podemos dizer que sim, nós não apenas ouvimos uma mensagem de Natal, mas nós nos tornamos a mensagem desse Natal. Nós vamos orar, vamos também receber assim a bênção. Logo após, o coral cantará um último cântico e depois disso eles se retirarão e eu estou aqui subtraindo deliberadamente uma música da nossa equipe, mas como acabei de falar, como Jesus perdoou, eles vão me perdoar também. São cheios de graça. Mais ou menos. São. Mas vamos orar e logo após o nosso coral fará
esse último cântico para encerrar o nosso culto, e todos estão convidados para descer e estarem conosco nesse momento que temos de confraternização em nosso salão, especialmente os nossos visitantes de hoje, Samuel, esqueci o nome, perdão? Isabela. Perdão, Isabela, prometo não esquecer mais. Daqui 5 minutos eu te pergunto outra vez. Mas muito obrigado pela presença de vocês e também convidados para estarem conosco lá embaixo. Mas vamos orar e assim receber a bênção também. Pai, nós te bendizemos e louvamos o teu nome por tua graça e por tua fidelidade que se manifesta em nossas vidas cotidianamente. É para nós inimaginável viver sem a graça do Senhor, sem o Senhor sendo de fato a garantia de tudo aquilo que cremos, de tudo aquilo que vivemos, de tudo que esperamos. Assim nós esta noite agradecemos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê uma semana de alegrias nos encontros familiares, nos preparativos, que de fato a festa seja grande e que de fato todos nós em família celebremos com alegria essa união, mas que ela expresse a glória do teu Filho. Faça o nosso coração refletir profundamente sobre a tua palavra e sobre a tua verdade e acima de tudo nós pedimos, nos ajude para sermos nós a mensagem do Natal. Para que em nós as pessoas compreendam o que significa o verbo ter se encarnado, aquilo que cantamos e aquilo que lemos nesta noite. Abençoe-nos assim, nós te rogamos por nós, por todos aqueles que nos ouvem e nos assistem nessa transmissão e por todas as nossas famílias, que o Senhor assim esteja ao nosso lado. É com alegria e gratidão que nós bendizemos o teu nome e suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração para a honra do Senhor. Oramos assim, ó Pai, não confiados em nossos méritos, mas unicamente confiados em Cristo Jesus, o nosso mediador. É nele que oramos. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com toda a igreja do Senhor Jesus. E que seja assim desde agora e para todos sempre. Amém.